Nosso menino Seika tá ganhando cada vez mais influência, principalmente por ele ser mostrado como um garoto extremamente fora da curva com relação à magia. Já vimos isso desde o início do anime, né? Só que agora ele junto com a Amiibo, eles estão caminhando junto lado a lado ali pra se ajudar, né? Ajudar um a crescer o outro. Só que a jornada do Seika foi pra uma montanha do sul, onde tem um monstro que é um chefe que nunca foi derrotado antes, que abrigava lá, tá? E mesmo depois da luta contra o chefe, né? O pior aconteceu, tá ligado? Independente do resultado, cara, o que pode ser chamado de a maior guerra entre os humanos e os monstros foi desencadeada. Até mesmo o Seika, que tem toda a experiência que ele tem da vida passada, meu parceiro, tremeu na base, tá? Ele ficou como? Cagadíssimo de medo, queria fugir tudo, tá? Então vamos conferir como que isso tudo aconteceu, o que que rolou pra ele ficar nesse desespero só. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar depois do verão, já que o calor intenso tinha se acalmado e tal, e como esperado, o Seika já estava direto subindo a montanha do sul. Do lado dele estava o Zamug lá, o cara que estava levantando a voz, e um cara absurdamente grande, forte pra caramba, e mais um total de 21 aventureiros que ouviam as instruções e corrigiam as informações em detalhes. Era basicamente um grupo com o objetivo de derrotar o chefe do sul. Só que naquele dia, o Seika aceitou essa proposta do Zamug na taberna da guilda porque ele foi convidado para subjugar novamente nesse momento em que o calor meio que enfraqueceu. Ele estava de boa, achou que seria tranquilo e agora ele estava escalando a montanha com essa party aleatória, tá? Porque a galera que se juntou ali era todo mundo aleatório. Claro, ele estava conversando com a Amiibo e os outros sobre hoje. E isso tudo era uma surpresa pro Seika, inclusive, só que, cara, particularmente ele não estava tão preocupado, porque ele é um cara que já tem relativamente muita experiência de vida, tanto dessa vida quanto da vida passada. Só que ainda assim, cara, desafiar o chefe é algo difícil, um pouco complicado, mas estava lá na montanha. O medo do Seika era justamente do monstro aparecer com toda a gritaria da galera, que tá todo mundo falando, o cara tava gritando pra caramba lá, o chefe, né, da party. Só que, cara, a verdade é que isso aí não era um problema direto, porque pensa só comigo, se eles estavam andando num número enorme, muito grande de pessoas, cara, a voz não importava, mesmo que eles ficassem em silêncio, os monstros viriam até eles, é muita gente junto, dava pra ver os caras lá, tá? E as ações dos Zamug, por exemplo, estavam realmente de acordo com essa política. Desde que ele entrou na montanha, o Zamug passou as instruções semelhantes muitas vezes pra galera. Parece que à primeira vista era até coisas inúteis que ele estava falando, só que considerando que era difícil cooperar numa party aleatória, como eu digo mais uma vez, a galera lá não se conhecia direito, esse nível de detalhes que ele estava passando era algo necessário. Além disso, ele sempre olhava pra coisa toda e tinha a prudência de parar o progresso assim que alguma coisa acontecesse. Ele era o cara à frente ali, né? Parava se desse algum problema. Caiu uma pedra? Parou, calma aí, tem alguém perto. Era tipo isso. E as duas partes inteiras, então, foram trazidas para a equipe para capturar dessa vez o monstrengo. Só que eles tiveram persistentemente várias e várias reuniões com os dois líderes antes de sair. E a topografia da montanha no sul parecia já ter sido completamente martelada na cabeça do nosso Seika também, que até mesmo verificou os equipamentos dos amigos sozinho, né? Ele viu tudo que todo mundo estava carregando. Ele é um cara que também é uma coisa importante, né? Um cara importante para a equipe porque ele analisa todo o redor dele. E isso faz a diferença, já que você sabe o tipo de alcance que o seu amigo pode ter, quando ele vai precisar de ajuda ou não, principalmente pelo Seika ser um cara, entre aspas, que também pode dar um suporte. Ninguém nunca viu esse chefe da Montanha do Sul, tinha apenas alguns rumores da existência dele. Até mesmo a espécie dele era algo que não estava claro. Basicamente, logo depois disso, apareceu um carvalho que tinha o dobro da altura de uma pessoa, isso a gente está falando de uma pessoa alta, era uma árvore gigante. Só que por ser uma árvore, cara, era fácil de derrotar, né? Ela atacou lá as madeiras, só que isso aí foi tudo contido pelo escudo de uma delicada cavaleira feminina que estava aparecendo lá na vanguarda, né? E também o carvalho alto evitou os ataques, só que aí as flechas e magias foram atacadas de trás dele, e aí foi quando acabou, tá? O Carvalho morreu e um pouco tempo depois, devido a esse ataque aí, ele caiu no chão com aquele sonzão pesado, que estivesse amassando o chão mesmo. Assim, todos retornaram ao seu progresso para encontrar o monstrangão. Mas depois de mais um tempo de caminhada, o topo da montanha já estava chegando perto,
O Seika então fez uma pequena marca no chão e mandou o seu Hitogata invisível voar para frente para ver o que estava acontecendo. Depois de um tempo, vários batedores que estavam espalhados na direção do progresso voltaram com uma mudança, né? E devido à aparência desses caras, o Zamug parou todo mundo de novo. É aquilo, ele estava na frente ali vendo o que estava acontecendo. E aí ele mostrou uma grande prudência. No relatório da situação era completamente anormal. Então eles retomariam todos os batedores que tivessem espalhados e ao mesmo tempo, para poder garantir a segurança da galera, aumentaria a força de todo mundo, né, da sede. A velocidade do progresso diminuiria aos poucos, mas era uma vigilância natural para o inimigo desconhecido, já que agora estava tudo se pretendendo que esse inimigo estava por perto, o chefe, né? Mas o que parou eles era na verdade uma parede enorme, comparável à altura daquelas árvores que a gente falou. Pois é, era uma parede branca sem brilho nenhum, que parecia estar simplesmente rebocada. E ela continuava infinitamente para os dois lados, não importa para onde você olhava, era uma parede literalmente infinita. Obviamente, ela está fora do lugar na floresta, mas não parece que isso seja feito por um humano. E realmente não é, tá? Era difícil dizer que eles conseguiriam superar essa parede e ir em frente. Então, quando o Zamug levantou seu machado de batalha e bateu nessa parede para tentar quebrar ela, pois é, cara, um som muito maçante ecoou, mas a parede não teve um mínimo de um arranhão, tá? Então ele foi lá, empunhou o machado de guerra de novo e bateu, só que o resultado foi o mesmo. Não teve nada de diferente. Então, tentando usar a magia e as flechas igual eles fizeram para derrubar a árvore, foi lá, bola de fogo, flecha, tudo atacando. Nada destruiu a parede, nem marca de queimadura, nada. As flechas estavam sendo ricocheteadas, batia e voltava, batia e caía, entendeu? Eventualmente, quando o ataque da retaguarda parou, rolou um grande silêncio entre a parede. Todo mundo não entendia o que estava acontecendo. Mas o Seika já sabia, cara. Acontece que o que tava ali não era uma parede, era um Nurikabe, mano. Isso é basicamente um demônio na forma de uma parede que fica na frente das pessoas na entrada, né? Ele bloqueia as pessoas de passar. Então essa parede tende a ser infinita em qualquer uma das direções. Mesmo que você tente superar ela ou contornar ela, não dá. A existência dela é próxima a um genjutsu usando um poder divino, e nenhum ataque físico pode ser compreendido ou destruir ela. Então era praticamente impossível romper essa parede à força. Só que ainda assim, cara, isso era só um demônio deprimente, tá? Não era nem um dos demônios mais fortes. E naquela época, inesperadamente, o Seika começou a sentir depois disso um grande fluxo de poder. Ele sentiu isso tudo vindo do topo da montanha. E aí esse fluxo de poder começou a se aproximar de todo mundo numa velocidade tremenda no céu. Foi uma situação completamente inesperada, pô, até porque uma enorme sombra passou por cima de todo mundo, na cabeça de todo mundo. E aí, geral olhou, né? E o que tava voando no céu era como se fosse um lagarto com asas, só que não era um dragão, tá? Era diferente de um dragão. Eles eram chamados de subdragões nesse mundo. E isso era um tipo de wyvern. Originalmente era algo poderoso, mas não um monstro para se ter um medo absurdo. Até mesmo o exército imperial, que não deveria ser uma especialidade, poderia ocasionalmente até subjugar esse monstro e tal. Só que, cara, aquele era diferente do que um wyvern normal, principalmente em tamanho. Ele era tão grande que ele se aproximava de um dragão adulto em questão de tamanho. E, pô, as plantas e videiras estavam penduradas em algumas partes do corpo, a membrana das asas estava meio rasgada no final, o que mostrava que ele era antigo, tinha muitos anos de vida. E é aquilo que a gente sempre fala por aqui: se dragões são assim, por que wyverns não são, né? Quanto mais tempo de vida, mais ancião você se torna, mais experiente você se torna, e isso faz parte da vida, independente de ser seres como o dragão ou até o ser humano. Até que alguém então gritou que esse daí era o wyvern ancião. Foi completamente inesperado para todo mundo que estava ali, porque o sinal de poder não se movia, ó, há muito tempo. E o Seika nem esperava que o monstro tivesse a capacidade de sair voando, pô. Bom, isso era algo ruim, sim, era algo ruim, porque apesar da impaciência do Seika, o Zamug, que rapidamente chegou lá, ele enviou a mensagem pros membros, começaram, pô, todo mundo se prepara, vamos pra batalha, tá ligado? E ao mesmo tempo, o wyvern abriu a mandíbula dele e mostrou sua boca vermelha no momento seguinte, estacando uma bola de fogo gigante. Não era uma chama semelhante à banda dos dragões, é o que eles faziam, mas na verdade era uma bola de fogo muito parecida com um atributo de fogo humano. Ela veio direto em cima na cabeça de todos os aventureiros que saíram correndo, só que a bola de fogo desapareceu rapidamente. E depois de confirmar que não tinha uma extensão de fogo para as árvores, o Seika começou a espalhar o Hitogata dele, né, que era apenas um ponto de partida da barreira. Afinal, esse bicho aí não parece ser uma grande coisa em comparação com os próprios dragões. Para ele, os dragões eram mais difíceis. Então, olhando para isso aí, o Seika voou, tacou um pedaço do seu Hitogata para o céu, que foi direto para o wyvern ancião, que começou a descer para atacar eles diretamente. Então ele ativou a fase de fogo, terra e ouro, né? Que ele botou a arte da luz sísmica para atacar o monstro.
e a luz intensa começou como um pequeno sol se explodindo no ar. De repente, todos tiveram que cobrir os olhos, e ele usou o Zutenko, que era uma técnica de misturar o pó de metal com uma pólvora para fazer ele queimar. Isso acaba criando uma luz totalmente deslumbrante e uma explosão era desencadeada com isso. Era difícil até mesmo você ficar de pé se você recebesse isso muito perto, tá? Mas por outro lado, o poder era muito baixo e também era uma técnica para não matar a criatura. Não importa o quão forte seja o Wyvern, né, o chefe e tal, ele acabou balançando como esperado. Se você atirar alguns tiros como esse, por exemplo, certamente ele correria de volta para o seu território. Isso era o que o Seika pensava. Só que depois de pensar em tudo isso, foi quando eles viram que o Wyvern ancião estava caindo. Pois é, com um ataque só. As asas dele estavam fracas e estavam instáveis ali, caindo, mano. Ele estava simplesmente desabando. Parecia que estava completamente inconsciente com um ataque só. O engraçado é que ninguém esperava que ele fosse tão fraco assim. Mesmo que ele fosse o chefe, pô. Tudo bem, ele ser derrotado por humanos e tal, mas ser fraco assim é sacanagem, né, cara? Então, do nada, o Zamug lá, né, o guerreiro pesadaço, líder de todos, abriu os olhos com a sua visão como se não tivesse nem retornado e saiu correndo pro ponto de queda do Wyvern com um movimento ágil que não combinava nem um pouco com o físico dele. E ele pegou o machado de batalha e liberou a sua força, balançando ele, cortando a cabeça do Wyvern fora e fazendo ele cair com um golpe só. Só que com um certo passo, ele se aproximou do pescoço do Wyvern que ele deixou cair e do lado disso, Seika empurrou o machado de batalha dele coberto de sangue. Então, entre a party, todo mundo começou a aplaudir e eles se levantaram novamente, menos o Seika, né? Porque assim, cara, é natural que o Seika não estivesse feliz, tá? Só que parecia que ele era o único que não estava feliz. Porque a arte da luz do terremoto que ele usou era uma técnica de gerar luz intensa queimando o magnésio. E quando ele removia o carvão dos componentes do pó preto para misturar com os pós metálicos, ele tornava isso uma combustão mais fácil, tá ligado? Só isso. Com magnésio e alumínio, você pode fazer uma pólvora que produz luz e som forte, em vez de explosões violentas. É um princípio muito semelhante às granadas de flash. Era concussão, sacou? Embora seja uma técnica com o propósito de incapacitar o inimigo, se você recebe isso numa curta distância, dá pra você sofrer danos leves, como até o gás de combustão da alta temperatura e tal. Cara, só que isso não é o suficiente pra matar o monstro. Como que ele matou esse bicho com esse negócio? Então assim, como o Zamug declarou, aquele dia acabou se tornando o fluxo da party. Todo mundo foi lá beber pra caramba pra comemorar a vitória, né? Originalmente levaria mais de um dia para um grande número de pessoas desmantelar tantos monstros chefes e levar os materiais pra cidade. No entanto, se o Seika colocasse tudo isso na carcaça dele lá, né, no espaço vazio, aí a história é diferente. Aparentemente o Zamug ouviu esse boato do Seika, que ele tinha uma caixa de itens com a capacidade limitada, e aí pensou no caminho que convidou ele para poder fazer isso, que facilitaria muita coisa. Então agora o Seika estava lá, junto com todo mundo depois de tudo, na guilda, com os membros da party de subjugação, né, do Zamug, tava todo mundo conversando. Só que independente de todos eles estarem comemorando pra caramba, o Seika ainda tava com a mesma cabeça, pensando em tudo que aconteceu. Aquele Wyvern ancião parecia ter sido realmente o chefe, não tinha outro monstro tão forte quanto ele, mas tinha uma outra coisa que estava começando a preocupar ele, que era o número de monstros encontrados quando eles desceram da montanha, porque esse número foi drasticamente reduzido. É o mesmo que tinha acontecido numa masmorra subterrânea de Rodna, né, que o núcleo dela foi perdido, e se o núcleo for perdido, o calabouço perde o seu poder. Ou seja, matou o chefe, o calabouço começa a perder o poder e menos monstros aparecem. Mesmo que seja perto de uma besta, os monstros são uma espécie de vida única, digamos assim, exceto, lógico, para aqueles que vivem na natureza, né? Os monstros que existiam agarrados ao poder um do outro, do mundo, ficam inclusive dentro das masmorras, devem ter morrido ao mesmo tempo que a derrota do chefe total. Afinal, o chefe desempenhou um papel próximo ao papel nuclear, e a hipótese do Seika foi comprovada por causa disso. Só que essa era uma situação ruim para ele comprovar tudo, né? Com isso, o monstro-chefe que estava subjugado agora fazia com que o buraco do dragão deixasse apenas uma das montanhas no leste, e de repente o Zamug se sentou ali perto do Seika para eles conversarem, né? Então assim o Seika foi plenamente elogiado por ele pela sua magia de luz que ele usou, e aí o Zamug sorriu novamente depois disso, e aí eles começaram a falar, né, sobre a teoria do Seika. Que, pô, o Zamug explicou que foi há muito tempo atrás o monstro-chefe sendo derrotado, e naquela época parece que o número de monstros começou a diminuir temporariamente, só que parece estar voltando ao normal em menos de um ano. E mesmo nas montanhas onde os monstros desapareceram, tem muitas maneiras de você ganhar dinheiro.
Os Zamurgos já conseguiu, por exemplo, ir lá para lugares onde tinham monstros perigosos, né, onde eles conseguiam ir, tinha mineração de vários minérios raros, coletando ervas medicinais raras. Você pode fazer, inclusive, um mapa topográfico detalhado com a antecipação de quando a masmorra seria revivida. Provavelmente é na época em que as pessoas do olho afiado já estavam começando a se movimentar. E em momentos como esse, cara, as pessoas que são gananciosas, são fortes, pô, quando o calabouço é revivido, essa cidade ganha cada vez mais poder, porque eles já sabem o que tem lá, eles já sabem aonde vai rolar monstro, e já sabem como derrotar esses monstros. No entanto, lógico que também tem pessoas que são desajeitadas com todos os braços, né, pra poder... E esses caras da guilda aí são quem deve fazer a distribuição do trigo, porque senão já era. Então se você der um cadáver inteiro do antigo Wyvern, por exemplo, seria o suficiente como recurso financeiro, se você conseguir destruir. Se o material nesse nível for dado, pô, ele vale um preço absurdo. Só que ainda assim, você que vendeu lá a bondade à guilda e a todos os aventureiros da cidade, teve a honra, inclusive, de matar o dragão, aumentaria com certeza a sua influência em Lakana cada vez mais. Você se tornaria um cara conhecidaço. Dizendo isso, o Zamurg começou a rir, e o sorriso dele era semelhante ao dos conspiradores que o Seika tinha visto várias vezes na vida anterior dele. Ele até se perguntava o quanto o aventureiro chamado Zamurg era uma pessoa verdadeira, né? Ou se ele era um caoseiro desses aí. Bom, seja no que for, o Seika respondeu que ele estava aliviado, que pareça realmente ter uma maneira de obter um apoio alimentar para as pessoas que não são fortes o suficiente. Só que aí o Seika abriu o jogo para ele sobre os sentimentos dele sobre as batalhas contra o Wyvern. E embora o monstro-chefe fosse mais fraco do que pensava, ainda era um fardo passado para ele pensar nas pessoas lidarem com esse monstro. Porque assim, a par do Zamurg, excluindo o próprio Seika, obviamente, se levantou com todas as forças para lutar com esse monstro em 5 minutos, cara. E assim, o Seika destruiu ele com um básico de poder. Então começou a rolar uma agitação depois disso aí perto da porta do bar. E alguns aventureiros pareciam estar mais animados e tal, e conversaram com a equipe de guilda que estava chegando. Naquela época, então, o Seika saiu do lugar involuntariamente e o olhar do Lloyd se voltou para ele. E aí ele viu que o fato do Seika estar lá, né, junto com o Zamurg, significa que o boato dele era verdadeiro, né, porque ele tinha derrotado o monstro mesmo. E assim, o Seika já era uma pessoa muito conhecida nesse momento, né, porque ele estava se tornando um garoto prodígio, pô, não tem como ele não ser. Então ele perguntou pro Lloyd se o calabouço desapareceu, né, se diminuiu os monstros depois dele derrotar o chefe. E o Lloyd abriu os olhos por um momento e revelou que o número de monstros foi drasticamente reduzido. Provavelmente, mas não era nada com que se preocupar. Mas antes de ouvir a resposta até o final, o Seika começou a correr para fora da taverna da guilda o mais rápido que ele podia. Daí ele correu até a pousada onde ele estava hospedado. E quando ele estava respirando lá, ele saiu abrindo a porta com tudo, chamando a Mil, a Efa, a Mabel, todo mundo que estava lá. E as três ficaram surpresas, né? Levando em consideração que a voz dele estava alta. Inclusive, quando ele entrou na sala, ele mesmo disse que eles precisavam deixar a cidade o mais rápido possível, porque alguma coisa ia acontecer. Mas do nada a cidade começou a tremer, tá? Mas não era o suficiente para o prédio entrar em colapso, só que ainda assim o Seika ficou horrorizado com isso, porque ele sabia que se tratava de algo muito absurdo. Isso não era uma agitação de chão, não era uma erupção vulcânica. Ele abriu a janela então e viu lá uma muralha da cidade que podia ser vista, francamente, da noite, né? Mas além disso, muitos sinais de poder em volta da muralha. Esse era um desastre da veia do dragão. Simplesmente o ataque do monstro começou, tá? Na manhã seguinte, em Lakana, então, teve uma comoção como se fosse cutucar uma colmeia, tá ligado? Porque parece que os guardas que estavam enchendo as paredes do castelo sentiam a primeira onda de monstros, elas estavam se aproximando durante a noite só, e agora chegaram. O relatório então foi feito pro prefeito, e a força militar começou a ser aumentada porque eles precisavam lutar contra os monstros. Mas no momento em que o sol começou a nascer, o fato do surto disso aí ter acontecido se espalhou por toda a cidade, e a situação se tornou absurdamente terrível. Lá no telhado da pousada, o Seika olhou para a cidade de Lakana então, e as muralhas da cidade ainda não foram quebradas, só que embora elas não tenham sido quebradas, elas foram cercadas por um grande número de monstros e tornaram isso impossível de escapar. As robustas muralhas da cidade mal paravam essa horda e a defesa se tornou uma realidade, tá? Só que apesar disso aí, o monstro já tinha entrado na cidade, vários monstros inclusive. Alguns tinham asas, estavam pulando sobre as muralhas, passando por cima, invadindo a cidade toda, e todos os cidadãos começaram a evacuar as suas casas indo para um prédio específico. E agora os aventureiros também estavam andando por aí para se livrar dos monstros que atacavam essa cidade. Só que, cara, já tinha
todos eles já tinham causado muito dano à cidade e os gritos estavam subindo por todos os lugares em Lakana, cara. O lado humano ainda estava segurando, só que se eles permitissem que alguns dos monstros se aproximassem do lado de fora das muralhas do castelo e entrassem, eles facilmente derrubariam todo mundo. A visão fora da cidade era simplesmente impossível, tá ligado? Uma grande variedade de monstros estava entrando na cidade com uma névoa de nuvens desordenada, cara. Do topo das paredes do castelo, várias flechas, magia, os guardas de aventureiros estavam tentando lutar por máximo possível contra os monstros, insetos escalando as paredes. Só que, cara, graças à liderança do prefeito Sirius, os aventureiros da cidade também participaram de toda essa defesa. Eles foram o mais rápido possível, tinha um equilíbrio de forças até agora. Zamug e Lloyd também, lógico, estavam partindo para participar dessa defesa. Só que não dava para ver quanto tempo isso ia durar, porque os monstros não cansam tanto quanto os humanos, né, cara? E, pô, se uma parte da parede tivesse quebrada, ou se um monstro se movendo no chão criasse uma estrada, aí seria o fim. Lakana seria destruída completamente. Então o Seika queria fazer o quê? Tremeu na base, fugir de lá. Então ele chamou o dragãozão dele que saiu da distorção do espaço e apareceu no céu. Mas, cara, as pessoas não queriam meter o pé, a Mil principalmente queria ficar lá. Imagina só o que o Seika passou. Ele pensou, pô, não vai dar, né? O problema de ela ficar aqui é que ela quer bancar o herói e ela, com essa força atual, não ia conseguir derrotar os monstros. Ela era fraca pra poder fazer isso. Então ele teria que levar ela à força pra lá. Não teria outra escolha a não ser fazer isso. Naquela hora, Yuki começou a sussurrar que tinha uma grande ideia. Então ela começou a falar pro próprio Seika enviar os cidadãos pros monstros, porque se todos eles fossem exterminados, não sobraria ninguém. E ao mesmo tempo as garotas desistiriam da batalha. Porque, mano, não ia ter ninguém pra elas protegerem. Só que o que a Yuki disse foi completamente razoável, mano. Mas não rola fazer isso, né? A opção mais terrível aqui é abandonar os caras e deixar eles lá de acordo com o coração do Seika. E pro Seika, que ajudou as pessoas pelo seu próprio poder naquele mundo, não é fácil aceitar de abandonar as pessoas. Então, depois de um momento de hesitação que parecia ser eterno, o Seika olhou pra Mizuchi e o enorme corpo do dragão foi sugado de volta pra distorção do espaço aí. Nossa, querido, aí a majestade do demônio desapareceu. E olhando pro céu de manhã, né, no tempo que tava rolando, o Seika virou metade do corpo e disse que ele faria isso, mas só dessa vez. Terminando por aqui um capítulo em que uma grande guerra contra os monstros, se não a maior, começou, cara. Família linda, espero que vocês tenham curtido. E se curtiram, já sabe, mano, manda bala naquele likezão, metralha o botãozinho do like que ajuda demais a gente aqui no canal, dá muita força. E ó, aproveita, se vocês quiserem mais histórias de Saikyo ou Miyoji, comenta aí, mano, que eu trago muito mais histórias pra vocês sem problema nenhum, tá? Sem sombra de dúvidas. E fechando com chave de ouro aqui, o melhor de tudo, um pote de ouro no final do arco-íris. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde os próximos vídeos, cara. Aqui a gente vai encher você com a cultura otaku, todos os tipos, vindo de todos os lugares. Mangá, anime, novel, tudo que tem direito pra você ficar inteiradaço nas histórias de tudo que tá rolando, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!